Por anos, o mundo viu produtos deixarem as fábricas numa velocidade que parecia quase impossível. Pontes novas surgiam. Bairros inteiros brotavam do chão vazio. Eletrônicos saíam do projeto para entrega num tempo recorde. Muita gente achava que era só custo baixo ou jornada extensa de trabalho. Mas tinha outra coisa rolando, quieta. Por trás das manchetes sobre crescimento e exportação, uma força diferente estava moldando os resultados. Máquinas se mudaram a maneira como a construção funciona. Nos primeiros anos, a maioria dos observadores de fora explicava o crescimento em termos simples. Menor custo de mão de obra, grandes zonas industriais, forte investimento estatal. Essas explicações pareciam completas. Eram repetidas em relatórios e painéis de negócios. Mas, dentro dos distritos industriais em Suzhou, Ningbo e Chongqing, outra camada se formava, silenciosa. Os primeiros sinais não pareciam históricos. Em 2012, visitantes andando por uma fábrica grande em Shenzhen repararam numa coisa simples. O chão era mais silencioso do que esperavam. Tinha trabalhadores, mas não em longas filas. Em vez disso, braços robóticos estavam enfileirados atrás de vidros de proteção. Eles se moviam em círculos suaves, soldando e levantando com um ritmo constante. Faíscas brilhavam em rajadas curtas. Depois, silêncio de novo. Em canteiros de obras nas cidades litorâneas, vigas de aço eram encaixadas dias antes do previsto. As equipes chegavam com seções pré-fabricadas que se ajustavam quase perfeitamente. Os parafusos se alinhavam. Os guindastes baixavam as peças com pouca demora. O que antes exigia corte e remoldagem no local, agora vinha pronto para instalar. Cronogramas que costumavam se estender por meses começaram a encolher semanas. Dentro dos armazéns logísticos perto dos grandes portos, robôs laranjas e altos rolavam pelo chão carregando prateleiras de peças. Seguiam caminhos invisíveis guiados por sensores embaixo do concreto. Supervisores humanos ficavam perto das estações de controle, olhando telas em vez de levantar caixas. Quando um robô parava, outro ajustava sua rota sem interromper o fluxo. Parecia organizado, calmo, previsível. Nada disso parecia uma revolução. Parecia modernização. Muitos países tinham robôs. Muitas fábricas usavam automação. À primeira vista, não havia nada de incomum em substituir solda manual por braços programados. Parecia o próximo passo normal no crescimento industrial. Mas aí o mesmo padrão apareceu em setores diferentes. Nos estaleiros da costa leste, máquinas de corte automatizadas moldavam chapas de aço para navios de carga com medidas exatas. Nas províncias do interior, fábricas de eletrônicos usavam máquinas de montagem de alta velocidade para colocar componentes minúsculos em placas de circuito num ritmo que mão humana nenhuma alcançava. Em oficinas ferroviárias, sistemas robóticos inspecionavam jogos de rodas usando câmeras e sensores a laser, checando defeitos em segundos. As máquinas não eram compras isoladas. Apareciam em grupos. Novos parques industriais eram projetados em torno delas desde o início. Os pisos eram reforçados para aguentar sistemas automatizados mais pesados. A rede elétrica foi atualizada para suportar operação constante. Centros de treinamento abriram perto, ensinando técnicos a manter servomotores e programar unidades de controle. Ano após ano, o número de robôs industriais aumentou. Em meados da década de 2010, as taxas de instalação estavam entre as mais altas do mundo. Mesmo assim, as manchetes focavam em números de exportação, balanças comerciais e esquilines crescendo. A camada mais profunda ficava no fundo. Relatório de produção mostravam mudanças sutis. Taxas de defeito caíram. Prazo de entrega ficaram mais previsíveis. Fábricas conseguiam trocar a produção de um modelo para outro com menos tempo parado. Quando pedidos do exterior aumentavam, a produção crescia sem contratar levas de novos trabalhadores. As máquinas aguentavam a repetição sem cansaço. Os gerentes começaram a planejar diferente. Em vez de perguntar quantos trabalhadores eram necessários para um projeto, perguntavam quantas células robóticas podiam ser adicionadas. Em vez de expandir só alojamentos de pessoal, as empresas investiam em sistemas automatizados de armazenamento e recuperação. A conversa nas salas de reunião mudou de tom. Eficiência não era mais só sobre velocidade, era sobre controle. Ainda assim, a mudança parecia gradual.
Uma linha atualizada não mudava uma nação. Um armazém automatizado não redesenhava o comércio global. Mas quando atualizações semelhantes se espalhavam pelas províncias, algo maior se formava. As cadeias de suprimentos se apertavam. As peças iam de uma instalação a outra com menos atrasos. Dados de sensores alimentavam sistemas centrais que monitoravam o desempenho hora a hora. No final dos anos 2010, observadores começaram a notar que os projetos estavam terminando antes dos prazos projetados. Sistemas de metrô inteiros foram construídos em períodos recordes. Novas zonas industriais ficavam operacionais em meses. O mundo exterior via velocidade. Dentro do sistema, havia coordenação. O sinal sempre esteve presente. Era visível no chão de fábrica mais silencioso, se nas linhas de montagem mais suaves. Mesmo assim, não parecia um ponto de virada porque faltava espetáculo. Não houve um único anúncio. Nenhum momento de ruptura isolado. Apenas integração constante. As máquinas estavam à vista, seus movimentos precisos e quase calmos. As fábricas não estavam só comprando máquinas. Estavam construindo em torno delas. Quando um novo parque industrial abria, os planejadores não começavam com prédios de escritórios ou moradias para trabalhadores. Começavam com redes elétricas, cabos de fibra ótica e links de transporte. Subestações de alta voltagem eram colocadas perto dos locais de produção pesada. Linhas ferroviárias de carga dedicadas conectavam fábricas diretamente aos portos. Sistemas de rastreamento digital eram instalados antes do primeiro ciclo de produção começar. Fabricantes de máquinas-ferramenta foram incentivados a se agrupar perto de seus maiores clientes. Se um braço robótico precisasse de uma peça de reposição, ela podia chegar em horas, não em semanas. Se uma atualização de software fosse necessária para um sistema de controle, os engenheiros já estavam por perto. Isso reduzia o tempo de inatividade. Também reduzia a incerteza. Muitos perderam como o treinamento mudou. Faculdades técnicas expandiram programas em automação, mecatrônica e software industrial. Os alunos não aprendiam só a operar equipamentos. Aprendiam a manter e reprogramá-los. Em meados da década de 2010, milhares de técnicos se formavam a cada ano com habilidades adaptadas a sistemas automatizados. As fábricas não dependiam mais de especialistas estrangeiros para calibragem de rotina. As cadeias de suprimento foram mapeadas em detalhe. Uma empresa que produzia motores elétricos compartilhava dados com a firma que estampava carcaças metálicas. Sistemas de estoque atualizavam em tempo real. Se um carregamento atrasava num porto, os cronogramas de produção se ajustavam automaticamente. Armazéns usavam sistemas de escaneamento que registravam cada movimento de material. Os atrasos se tornavam visíveis antes de virarem transtornos. De longe, o sistema parecia expansão rápida. Na realidade, era alinhamento. Portos foram atualizados ao mesmo tempo que centros de carga no interior. Rodovias alargaram junto com novos centros logísticos. Até processos alfandegários foram digitalizados para reduzir o tempo de papelada. Cada melhoria sozinha parecia prática. Juntas, formavam uma rede. Essa coordenação se estendia para além de indústrias isoladas. Fabricantes de eletrônicos compartilhavam fornecedores com montadoras de automóveis. Produtoras de aço trabalhavam lado a lado com fabricantes de equipamentos de construção. Quando a demanda mudava num setor, a capacidade podia migrar para outro com menos atrito. As máquinas tornavam isso possível porque eram programáveis. Uma linha de produção se adaptava mais rápido do que uma construída em processos manuais. O que a maioria não percebia era que a velocidade era um resultado, não uma causa. A causa era a estrutura. Decisões eram tomadas anos antes, muitas vezes sem atenção pública. Documentos de política industrial enfatizavam a melhoria da qualidade dos equipamentos, não só a expansão da produção. O financiamento apoiava a produção nacional de máquinas-ferramenta avançadas para reduzir a dependência de importações. Houve contratempos. Alguns projetos de automação no início lutaram com a integração. Sistemas de software nem sempre se comunicavam bem, mas cada desafio levava a refinamentos. O sistema aprendia. Com o tempo, as lacunas diminuíram. Quando a demanda global por novas tecnologias aumentou bruscamente, muitas instalações já estavam preparadas. A capacidade podia ser ampliada sem reconstruir do zero.
A base tinha sido colocada silenciosamente. De fora, ainda parecia velocidade. Contêineres deixando portos. Arranha-céu subindo em meses. Novos dispositivos de consumo chegando rápido aos mercados. Dentro do sistema, era outra coisa completamente. Era coordenação construída em pisos de concreto, cabos de dados e juntas robóticas. A velocidade era só o resultado visível. A mudança mais profunda era estrutural, e estrutura raramente se revela toda de uma vez. O sistema não depende de uma única máquina. Depende de camadas trabalhando juntas. Na base estão as máquinas ferramenta pesadas. São os cortadores, prensas e sistemas de fresagem que moldam metal bruto em formas exatas. Em cidades industriais como Shenyang e Dalian, grandes máquinas controladas por computador esculpem blocos de aço em peças de motor com tolerâncias apertadas. Um erro de medição de um único milímetro pode parar uma linha de montagem inteira. Essas ferramentas reduzem esse risco. Elas seguem instruções digitais com precisão constante. Acima dessa camada ficam as unidades robóticas. Braços robóticos soldam carcaças de carro, montam baterias e embalam produtos acabados. Eles não substituem todos os trabalhadores. Em vez disso, lidam com a repetição. Um braço robótico pode soldar milhares de juntas num dia sem fadiga. Ele se move do mesmo jeito toda vez. O resultado é consistência. Depois vêm as redes de sensores. Dispositivos pequenos medem calor, vibração, pressão e velocidade. Se um motor esquenta demais, o sistema registra na hora. Se um componente desalinha um pouco, câmeras detectam a diferença. A informação flui para o software de controle central. Ajustes são feitos em segundos. A produção raramente precisa parar completamente. Salas de controle digital ficam no topo dessa estrutura. Telas grandes exibem dados em tempo real de todo o chão de fábrica. Gerentes e técnicos monitoram produção, taxa de defeito e uso de energia. Em vez de andar entre máquinas para checar o desempenho, eles revisam painéis. Quando um problema aparece, eles rastreiam até o ponto exato da falha. Esse design em camadas permite flexibilidade. Em fábricas de eletrônicos, linhas de produção podem mudar de um modelo de dispositivo para outro em dias. Atualizações de software guiam as máquinas por novas sequências. A reconfiguração física ainda exige esforço, mas muito menos do que antes. É por isso que algumas fábricas conseguem responder rápido quando a demanda do mercado muda. O mesmo padrão aparece na construção. Centros de pré-fabricação usam cortadores automatizados para preparar vigas de aço e painéis de parede. Cada peça é etiquetada com códigos digitais ligados aos planos de construção. No local, as equipes montam os componentes como um kit estruturado. Erros são reduzidos porque as medidas foram verificadas antes pela máquina. Sistemas de energia também estão ligados a essa rede. Redes inteligentes equilibram cargas de energia entre instalações. Se uma fábrica aumenta a produção, a distribuição de energia se ajusta automaticamente. Isso reduz o tempo de inatividade causado por sobrecargas. Também suporta a operação contínua. A característica principal é o feedback. Máquinas não só realizam tarefas, elas geram dados. Esses dados melhoram a próxima tarefa. Ao longo de meses e anos, o desempenho se torna mais refinado. Pequenas melhorias se acumulam. A produção aumenta sem tensão visível. Isso cria resiliência. Se um fornecedor sofre um atraso, os planejadores de produção podem redirecionar pedidos para outra instalação com equipamento similar. Como muitas fábricas usam sistemas compatíveis, as transições são mais suaves. A padronização facilita a cooperação. No entanto, essa eficiência gera dependência. Quando sistemas digitais conectam tudo, interrupções no software podem se espalhar rápido. Um sistema desenhado para velocidade também deve se proteger contra vulnerabilidades. Quanto mais integrada a rede se torna, mais cuidadosamente deve ser protegida. De fora, o sistema parece mecânico. Por dentro, age quase como uma estrutura viva, sentindo e ajustando. O controle cria eficiência, mas a eficiência une cada parte firmemente à próxima. E conexões apertadas podem fortalecer um sistema, ou expor o quanto ele depende de se manter perfeitamente alinhado. Mudanças grandes geralmente chegam com declarações públicas. Esta não veio. Máquinas industriais não atraem câmeras.
Ficam atrás de parede de fábrica, dentro de zonas vigiadas, longe dos centros urbanos. Quando um novo smartphone é lançado, aparece na luz forte. Quando uma nova fresadora de 5 eixos é instalada, chega quieta à noite num caminhão de carroceria plana. De manhã, já está parafusada no chão. Havia razões práticas para esse silêncio. Capacidade industrial molda poder comercial. A habilidade de produzir peças de trem de alta velocidade, painéis solares ou componentes navais em escala afeta negociações e contratos. A atenção pública pode criar pressão. Progresso silencioso evita isso. Durante a década de 2010, documentos de política focavam em melhorar a qualidade da manufatura. Metas foram estabelecidas para reduzir a dependência de máquinas-ferramenta importadas. O financiamento apoiava laboratórios de pesquisa que trabalhavam com rolamentos de precisão, software de controle e materiais avançados. Essas iniciativas não foram desenhadas para manchetes. Eram técnicas constantes e de longo prazo. Ao mesmo tempo, empresas globais dependiam dessa base de produção. Grandes marcas compravam componentes de fábricas equipadas com esses sistemas avançados. O marketing público enfatizava design e inovação. A maquinaria que garantia precisão ficava no fundo. Era tratada como infraestrutura, não como ativo estratégico. Passo a passo, a automação se tornou normal. Uma nova instalação de robô industrial não sinalizava transformação, sinalizava modernização. Uma fábrica adicionando sistemas de monitoramento digital não sugeria uma mudança de poder, sugeria eficiência. Porque cada mudança parecia prática, o efeito cumulativo permaneceu subestimado. Havia também cautela. Atualizações industriais rápidas podem criar tensão na força de trabalho. À medida que as máquinas lidavam com mais tarefas repetitivas, os papéis dos empregos mudavam. A discussão pública focava em requalificação e educação, não no impacto estrutural mais profundo. A transição foi enquadrada como progresso, não ruptura. Observadores internacionais frequentemente mediam o crescimento por totais de exportação ou números do PIB. Raramente mediam densidade de máquinas por fábrica ou a integração de sistemas de controle digital. Esses detalhes exigiam acesso técnico e familiaridade com a indústria. Sem essa lente, a transformação parecia melhoria incremental. Até disputas comerciais e tarifas não expuseram totalmente a profundidade da automação. As empresas ajustaram rotas de suprimento e cronogramas de produção. A maquinaria continuou funcionando. A produção permaneceu estável. O sistema subjacente absorveu o choque silenciosamente. Porque se desenrolou por mais de uma década, a mudança nunca pareceu repentina. Não houve um ano único em que tudo mudou. Houve apenas atualizações sobrepostas a atualizações. Cada novo parque industrial incorporava lições do anterior. Cada atualização de software reduzia pequenas ineficiências. Silêncio nem sempre significa ausência. Às vezes significa consolidação. A maquinaria estava à vista para quem estava dentro do sistema. Lá fora, a atenção permanecia fixa nos produtos acabados e nos quilines em ascensão. E então a tensão global testou as cadeias de suprimento de um jeito que o crescimento de rotina nunca tinha feito, revelando quanto havia sido construído sob a superfície.